E a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Ô, Tudo jóia por aqui. ô Bruno, o Daniel França pediu para parabenizar você hoje porque você lembrou de abrir o microfone. Olha aí, né? Vamos agradecer, meu povo. Hoje eu lembrei, hein? Vamos que vamos. Mas às vezes você solta algum comentário que não é publicável, nem veiculável, Olha né? aí, tá vendo? Pior Eu que não entendo. é, Carol, é desatenção mesmo. Porque como eu tô aqui pensando, acompanhando as informações, ouvindo vocês, aí eu me empolgo e acabo esquecendo de habilitar o botãozinho. Agora, tem uma repercussão muito interessante do tema que nós trouxemos ontem no CBN Campinas, que foi feito pela equipe do G1. Aliás, o G1 Campinas, ele sempre consegue avançar em alguns temas muito importantes para o município, para a região. E, neste caso, foi feita uma reportagem sobre a reforma tributária. Nós trouxemos ontem o reitor da Universidade de Campinas e também o representante que representa o Conselho dos Municípios aqui na Regional Campinas, né, na região metropolitana, Gustavo Reis. E eles falavam que vão enviar, portanto, a proposta para o governo de São Paulo para pedir as reivindicações para melhorar essa questão envolvendo as contribuições e aperfeiçoar, uma vez que, segundo Gustavo Reis, essa perda será drástica. E no aprofundamento feito muito bem conduzido aí pelo G1, eles trazem a opinião de um estatístico e especialista em finanças públicas, o Reginaldo Alves, que acompanhou o conselho e explicou essas diferenças entre o que os municípios estão reivindicando e o texto da PEC. Bruno também pôde ler esse material anteriormente. O que você pontua a respeito deste olhar um pouco mais aprofundado do tema? Olha, Carol, para ficar bem claro para o ouvinte, e eu gosto sempre de deixar aqui duas dimensões claras, né? A gente tenta sempre no nosso quadro aqui simplificar os embates políticos a respeito das questões, né? Mas a gente precisa lembrar que quando se trata de federalismo, nós estamos falando de dois assuntos, né, que são duas áreas específicas. Uma que é pensar o federalismo do ponto de vista do seu desenho político, das disputas que existem entre municípios, estados e municípios e governo federal, ou seja, todas essas relações interfederativas e os interesses políticos decorrentes dela. Mas tem uma parte que é importantíssima que diz respeito à dimensão efetiva do federalismo, que é o seu financiamento, ou seja, o federalismo fiscal. E esse é o ponto que essa reportagem que você citou, que é bem bacana, traz. O que de maneira geral a gente pode extrair disso tudo? Se, e eu vou frisar isso, se aprovada da maneira como está a reforma, e aí eu vou fazer um parênteses, o que particularmente eu acredito que não será dessa maneira, porque o Senado já mostrou que vai, ainda que pontuais, mas vai fazer alterações, né, fecha parênteses, mas se aprovada dessa maneira, o que aconteceria? A perda dentro da lógica de repasses que existe entre os entes poderia ser muito expressiva para a região metropolitana de Campinas como um todo. Por quê, Carol? Tem um fator aí para simplificar tudo. A reforma que está sendo proposta, a ideia é, em alguma medida, acabar com a chamada guerra fiscal dos municípios. Hoje, os critérios que são levados em conta para você fazer a distribuição de recursos, principalmente no âmbito do Estado, que é o ICMS, tanto que vai ficar com o Estado, quanto que aquilo que vai ser distribuído para os municípios, que são a sua cota à parte. Hoje, a lógica disso tudo gira em torno de dois fatores, que é a dimensão populacional associada ao nível de desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, para simplificar, do município, perfeito? O que acaba acontecendo? Aqueles municípios que têm uma atividade econômica mais intensa conseguem ter uma capacidade de arrecadação melhor e, consequentemente, também têm uma distribuição ou participam dessa cota parte do ICMS de modo um pouco mais intenso. Se aprovada a reforma da maneira como ela está, o grande critério o populacional, e perde-se muito do horizonte essa questão do desenvolvimento econômico. Então, a proposta que vem sendo endossada, inclusive na região metropolitana de Campinas, qual é que é? É a de você manter esse critério no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Para quê? Para que você não perca tanto assim a lógica de repasses. Porque no caso, por exemplo, de Campinas, segundo essas estimativas que foram apresentadas aí pelo profissional, você teria uma diminuição, mas não é uma diminuição drástica. Agora, as cidades que a diminuição é sim muito drástica. O caso que ele exemplificou ali do município de Paulínia, por exemplo, que poderia ter um impacto muito grande. Então, o que acontece? A reforma foi pensada, e é isso que a gente tem que ter clareza também, ela foi pensada para beneficiar em alguma medida os municípios mais pobres, Carol, e não necessariamente os mais ricos. Isso ficou muito expresso e muito claro. Então a gente tem que ter isso no horizonte, né? E os desequilíbrios federativos existentes no país. O que acontece? Quando foi aprovado o texto final, vamos nos lembrar que até mesmo no conselhão lá estadual, que vai gerenciar os recursos que vão vir na complementação, o estado de São Paulo não estava, os estados mais ricos não estavam apenas os estados mais pobres. E aí São Paulo levantou a mão e foi onde o Tarcísio deu toda aquela
mobilização política dizendo, olha, não, porque nós vamos perder muito com essa história toda. Né? Então não dá para ficar de fora. Aí incluíram já ele. Agora, qual que é a treta? Qual que é a briga? Os municípios estão sentindo que, se for feito ipsis literis aquilo que está hoje no texto, no final das contas, essa perda acumulada ao longo do tempo pode ser muito maior. Mas aí também a gente tem que frisar o seguinte, nós não estamos falando dessa perda para amanhã cedo, né? Não estamos falando para amanhã cedo. Por quê? Porque a própria reforma prevê mecanismos de algum tipo de compensação até 2033, se não me falha a memória, Carol. E aí tem uns números aqui, a gente vai extrapolar um pouquinho o tempo aqui, mas por exemplo, do estudo, considerando essa reunião do Conselho, estimativas, né? Campinas, por exemplo, na prática, com base nesses indicadores de 2022, o repasse seria de 938 milhões e 800 para a metrópole no critério atual, e aí passaria para 871 e 100 milhões com a alteração da reforma. E vai tendo essas diferenças. Então, é uma redução de 7,81%, mas quando você vê, por exemplo, Paulínia, se esses dados seguirem assim, é uma estimativa, uma diferença bem maior, de 90,2%. Aí sim, hein? Aí é bem impactante. Aí é bem impactante. Por embora a gente sabe que Paulínia receba, né, a questão lá dos royalties também, né, isso permite com que o município tenha um volume arrecadatório maior, mas impacta, né, Carol? Todo recurso que você tira impacta inevitavelmente do município, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Tem a ver com o princípio da reforma. É ilusório a gente imaginar que todo mundo vai sair ganhando e que tudo foi bom para todos. Não existe isso, né? Toda e qualquer mudança traz impacto. Alguns ganham mais, outros ganham menos. Então a questão qual é que é? É você mobilizar para tentar chegar no modelo mais próximo de poder ter uma conciliação dos interesses. Mas alguém vai perder alguma coisa e alguém vai ganhar alguma coisa. Faz parte da lógica. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto, Bruno. Vou chamar a Júlia Buccheroni, da IPTV, que ela tem detalhes sobre benefícios para a revitalização aqui do centro de Campinas. Bom dia, Júlia. Oi, Carol, bom dia Guilherme, ótimo dia a todos os ouvintes. Então, esse levantamento que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo mostra que pelo menos 7 projetos podem se beneficiar da Lei de Incentivos Urbanísticos para a revitalização do centro de Campinas. Entre os interessados que já procuraram a equipe da Prefeitura para conhecer melhor essa lei, estão proprietários, síndicos, advogados e também uma empresa incorporadora de São Paulo que está pensando em comprar imóveis aqui na cidade de Campinas. Essa lei tem o objetivo de estimular moradores e também comerciantes a revitalizar os imóveis e assim contribuir para modernizar os negócios, também atrair mais pessoas para morar no centro e para abrir novos empreendimentos. São previstas 3 categorias de reabilitação de imóveis, a integral, a parcial e também a mínima. Bom, e aí entre os incentivos tem a dispensa do pagamento da outorga onerosa do direito de construir e também tem a isenção de taxas de licenciamento urbanístico de obras. Os incentivos fiscais variam de acordo com as categorias, então tem a isenção do IPTU durante a obra e a alíquota progressiva posterior, que pode chegar a 11 anos de benefício. Tem também redução de 5% para 2% da alíquota do ISSQN para os serviços de construção civil e a isenção de ITBI para obra e transferências iniciais. O projeto de requalificação de imóveis cobre uma área da região central de 95 hectares, começando pela Rua Marechal Deodoro até a Rua Dr. Ricardo. Então passa pela Anchieta, pela Irmã Serafina, pela Moraes Salles e também pela Praça Marechal Floriano Peixoto. A estimativa da Secretaria de Planejamento é que dos 1.900 lotes, onde estão 429 prédios e 1.400 casas, 90% possam ser beneficiados pela lei. Então, um projeto bem bacana, a gente torce aí para que tenha sucesso nessa proposta. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Júlia. Sim, Júlia. E uma resposta, né, Bruno? Não é um problema de Campinas, é um problema de todas as grandes cidades. É um problema de todas as grandes cidades, viu, Carol? E vou além ainda, né? Você sabe que muitos municípios têm se movimentado em torno de pensar justamente os incentivos municipais, fiscais, para fazer com que essas áreas sejam, por vezes, assumidas pela iniciativa privada, alguns prédios mais antigos que ainda são de posse do poder público, ou os modelos que se tem por aí são aqueles cujos proprietários, que já são particulares dessas áreas, têm que fazer manutenção de fachada, seguir todos os critérios técnicos estabelecidos pelo município, se era tombada, se não é, enfim, para que você tenha algum tipo de estímulo, principalmente no que diz respeito à cobrança do IPTU, que por vezes é muito caro, né? Então o projeto em si que está sendo apresentado aí, né,
e essas leis de incentivo no âmbito da Câmara Municipal de Campinas, né, que está sendo discutido, está sendo pensado, envolve basicamente 3 categorias aí de reabilitação de imóveis, né, integral, parcial e mínima. Os critérios aí, eles variam, né, e os incentivos podem ser isenção de IPTU durante a obra, alíquota progressiva posterior, pode chegar até 11 anos de benefício, redução de 5% para 2% na alíquota do ISS-QN, que é um dos impostos municipais, para isenção de serviço de construção civil, e isenção de ITBI para a obra de transferências iniciais também, que é um outro tributo municipal também de transferências de bens imóveis. Então, o que acontece, Carol? De maneira geral, a ideia do projeto é fazer com que você possa ter um upgrade nessas áreas, né? Ter ali revitalização, ter todo um processo para deixar a cidade mais bonita, deixar as fachadas mais conservadas e preservar os prédios, e ao mesmo tempo ter algum tipo de contrapartida para que isso não onere ainda mais as pessoas que forem vir a fazer isso tudo. A fato é que o processo é demorado, difícil, precisaria ter o envolvimento de outras esferas de poder e de instituições e entidades. Então a gente torce aqui sim, como a Júlia falou, para que tudo dê certo. Bruno, estamos terminando o CBN Campinas. Obrigada, viu, pela participação, os comentários de hoje. Até amanhã. Imagina, eu que agradeço, gente. Abraço forte, Carol, Guilherme, todos os nossos queridos ouvintes. Sigamos de olho, viu, Carol? E esses assuntos ainda vão dar muito o que falar, viu? Principalmente a questão da reforma tributária aí, viu?